Bom, meu amigo, meu prezado irmão que chegou aqui nesse vídeo, esse é mais um vídeo que nós trazemos aqui no canal Fé e Teologia. E esse é mais um vídeo onde a gente vai trazer um pequeno estudo de um determinado tema que eu acabei até divulgando aí nas redes sociais, qual seria o assunto. E aqui a gente vai estar abordando esse assunto de forma bem objetiva. Eu creio que não vai ser um vídeo muito longo, mas eu espero que seja um vídeo para abençoar a sua vida. Eu não vou conseguir disponibilizar um material nesse estudo aqui, não consegui confeccionar esse material durante a semana, mas se você tiver um tempinho, né, esse vídeo vai estar gravado aqui no nosso canal. Pega a sua Bíblia, separa um tempinho e vamos aqui nos aprofundar em um assunto muito interessante, muito importante, muito atual para a igreja dos dias de hoje. Quem seguiu aí nas redes sociais viu que eu falei que nós iríamos estudar sobre João 3,16. Será que nós realmente estamos entendendo João 3,16? Né? E aí, se você está com a sua Bíblia na mão, estou com a minha Bíblia aqui, tome ela e vamos fazer a leitura desse versículo que é considerado o texto áureo da Bíblia. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse, sem sombra de dúvidas, é o versículo mais conhecido pelos crentes, pelos cristãos. Principalmente, esse versículo ele é usado bastante em cruzadas evangelísticas, ele é usado bastante, talvez no momento de um apelo que um pastor faz na igreja, ou num culto ao ar livre, visando demonstrar o amor de Deus, visando demonstrar a necessidade de salvação, mostrando que, né, Deus amou o mundo que envia o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. João 3,16, então, ele se transforma com o passar do tempo na síntese do Evangelho, vamos assim dizer. Ele é a síntese ali, ele é o texto áureo, ele é o resumo perfeito da mensagem do amor de Deus e da mensagem de salvação. E isso não é errado, isso é verdade, né? João 3,16 ele é esse texto, esse versículo extremamente importante porque ele está mostrando o amor de Deus que é revelado em toda a Bíblia, ele está demonstrando o objetivo e a missão de Jesus que veio ao mundo para trazer vida, para aquele que crê nele venha viver eternamente. Isso tudo é a mensagem do Evangelho. Isso tudo é o que a Bíblia vai dizer nos seus livros, nos seus textos, através de todos os seus escritores que escreveram aí com o passar do tempo. Mas a grande questão é, nós estamos entendendo realmente João 3,16? João 3,16, que é um texto tão importante, estamos realmente compreendendo toda a mensagem do Evangelho e usando ele de forma correta em nossas pregações, em nossos apelos evangelísticos? Será que a gente está fazendo isso? Esse vídeo tem um propósito de levantar aqui uma reflexão, de fazer você refletir um pouco. E para isso a gente tem que se valer de algumas regras de hermenêutica. Quem estuda a Bíblia, quem estuda a teologia, sabe que você não pode basear a sua fé ou basear o seu estudo ou a sua teologia em apenas um texto ou um versículo. Por quê? Porque a Bíblia, como um livro, um conjunto de livros, ela é um conjunto de livros coeso. Ou seja, todo texto, todo versículo, ele sendo analisado dentro do contexto que ele está inserido, dentro do capítulo, do livro que ele está inserido, aquele versículo ele vai conversar com outros textos e nós vamos encontrar relações e vamos encontrar digamos assim, uma mensagem coesa nisso tudo. Por mais que João 3,16 ele é sim e pode ser usado como um resumo do Evangelho, mas nós temos que entender que João 3,16 ele pode ampliar nossa mente para um estudo completo daquilo que o próprio Jesus queria dizer através desse texto. Para a gente entender isso, capítulo 3 do Evangelho de João, a gente tem um dos textos famosos do Evangelho de João, que é a visita de Nicodemos até a casa de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, começa o seguinte, diz o seguinte: havia
entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, né, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Né? Então, esse homem importante chamado Nicodemos procura Jesus, inicia um diálogo com Jesus, e Jesus começa a transmitir a ele alguns ensinamentos. E até é interessante que, se você continuar a leitura do texto, você vai ver que Nicodemos ele não compreende muito bem, porque Jesus ele fala sobre novo nascimento. Não tem como a gente compreender João 3,16 sem essa palavrinha, sem essa expressão, novo nascimento. O que é um novo nascimento? E Jesus vai explicando isso para Nicodemos. Nós sabemos que o novo nascimento é uma mudança completa de vida. O novo nascimento que o Evangelho propõe é uma transformação real que acontece na vida do homem, da mulher, do indivíduo que passa a crer em Jesus como seu Salvador pessoal. A partir do instante que sua vida é entregue para Jesus, a partir do instante que você é alcançado pela graça de Deus e tem a sua mente transformada, o seu velho eu morre para o mundo e surge agora uma nova criatura. Há um novo nascimento. Nos textos, nos versículos seguintes, Jesus vai falar sobre água, sobre vento, né? E aqui alguns vão dizer que é uma alusão ao batismo, porque o batismo ele é uma confirmação desse novo nascimento. Ele é um ato público que o crente, o cristão faz, demonstrando que agora ele nasceu de novo, ele está morto para as velhas coisas, morto para o mundo de pecado e está agora vivo para Deus e para o reino de Deus. Então alguns vão dizer que quando Jesus fala sobre água, ali com Nicodemos, aquele que é nascido da água, alguns teólogos estudiosos da Bíblia vão dizer que Jesus estava falando sobre a importância do batismo, que é uma prática da igreja cristã desde quando ela nasceu e vai continuar assim até a vinda de Jesus. Mas a grande questão é que não tem como a gente compreender, como eu disse, João 13,16, sem falar em novo nascimento. Né? Muitas vezes a gente quer enfatizar muito o amor de Deus, como o próprio João 3,16 enfatiza. Deus amou o mundo, mas esse amor só tem sentido, e esse amor ele só tem um resultado prático quando há um novo nascimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus ele amou o mundo sim, mas esse mundo só vai conseguir experimentar esse amor se esse mundo entender que é necessário nascer de novo, que é necessário morrer para os velhos hábitos, morrer para o pecado, morrer para aquilo que é mal e viver agora para Deus, crendo em Jesus. João 3,16 só faz sentido se entendermos o novo nascimento, se entendermos o que significa ser uma nova criatura no Senhor. E às vezes isso não é muito falado. A gente fala de João 3,16, enfatizamos que Deus ama, que Deus perdoa, e é muito bom enfatizar o amor de Deus, mas é necessário entender que só é possível experimentar esse amor se houver novo nascimento. O mundo só vai experimentar a realidade do amor de Deus se o mundo se convencer dos pecados, dos seus pecados, e nascer de novo. E esse novo nascimento passa por Cristo. E aí eu quero ler aqui agora alguns versículos, porque se a gente consegue compreender João 13,16 entendendo o novo nascimento, a gente também tem que compreender João 13,16 baseado naquilo que Jesus disse depois. Porque Jesus não encerra o seu discurso a Nicodemos em João 3,16. Ele continua. E aí eu quero ler com você alguns versículos, você que está com a sua Bíblia aberta em João capítulo 3. Nós lemos o versículo 16, mas eu vou dar continuidade lendo o versículo 17, que diz o seguinte: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado ou condenado, mas quem não crê já está julgado ou condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E o versículo 21 para a gente encerrar. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Olha só. Algumas traduções, algumas versões do português da Bíblia
quando chega no versículo 18 e 19, quando se fala aqui, ó, quem nele crê não é julgado, algumas versões ou traduções vão dizer quem nele crê não é condenado. Essa versão fala de julgado. A ideia que é essa: aquele que crê em Jesus, aquele que passa a crer em Jesus, aquele que aceita esse amor de Deus e experimenta essa transformação, se tornando uma nova criatura, ele não é julgado, ele não é mais condenado, porque ele foi justificado por Deus através de Cristo. Né? Não está sendo imputado a ele os pecados dele, porque os pecados dele estão em Cristo. Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. O amor de Cristo por nós fez isso, né? Então não há condenação, não há julgamento para aquele que está em Jesus. Agora, aquele que não está em Jesus, aquele que permanece no mundo, ou vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida pautada pelo seu próprio egoísmo, vivendo a vida pautada pelas suas maldades interiores, esta pessoa está assim julgada e está assim debaixo de condenação. E a única forma dela escapar dessa condenação é se ela crer em Cristo, aceitando o amor de Deus. Não tem como compreender João 3,16 se não entendermos o que é novo nascimento. E não tem como compreendermos João 3,16 se não entendermos que há sim um julgamento e uma condenação para o mundo. E aí é interessante a gente abordar isso aqui bem rapidamente. Porque o texto diz que Deus amou o mundo. Agora, por que diz que quem não crê está condenado, se Deus amou o mundo? Por que diz que quem não crê está julgado, se Deus amou o mundo? A Bíblia vai trazer pelo menos 3 acepções de mundo, ou 3 definições de mundo. Existe mundo no sentido de natural, o mundo como natureza, como as árvores, as plantas, montanhas, paisagens, mundo natural. Existe essa definição. Existe também na Bíblia a definição de mundo como o mundo dos homens, mundo das pessoas, homens, mulheres, crianças, homens, seres humanos. A Bíblia também, quando muitas vezes vai usar o termo mundo, ela vai falar desse mundo de pessoas. E também existe a definição de mundo, que é o seguinte: em alguns textos, quando lemos a palavra mundo, está querendo dizer ali mundo como um sistema de pecado, um sistema decaído, um sistema de maldade e corrupção na qual o mundo dos homens está inserido. Quando a gente lê João 3,16, qual é a definição de mundo que nós entendemos aqui? Quando Deus diz que ele amou o mundo, ele está falando da natureza, dos animais, das árvores? Ele está falando do mundo de pecado? Não, porque Deus não conhece o pecado, né? Ele está falando do mundo dos homens. Deus amou a humanidade, Deus amou o ser humano, o homem, a mulher, e providenciou salvação para esse homem e para essa mulher. Por quê? Se esse homem e essa mulher continuar inserido na terceira definição que nós damos aqui, que é o mundo de pecado, o mundo de corrupção, que aprisiona o ser humano e que traz condenação, esse homem e essa mulher que continua permanecendo nesse terceiro mundo vai sim experimentar dessa condenação. A mensagem do Evangelho fala sim de salvação. A mensagem do Evangelho fala sim do amor de Deus. A mensagem do Evangelho fala sim de perdão, de vida com Deus, de comunhão. Mas a mensagem do Evangelho também fala de condenação, de julgamento. Porque Deus julgará o mundo e aplicará uma pena para aquelas pessoas que não se arrependeram, para aquelas pessoas que insistirem em viver uma vida de maldades, para aquelas pessoas que insistirem em continuar caminhando e trilhando um caminho que as distancia da presença de Deus. Não tem como compreender João 3,16, se não dizer daquilo que Jesus disse depois, de que o mundo está julgado, de que há condenação, de que há um julgamento para aquele que não crê e não experimenta do amor de Deus. Para ter um entendimento completo desse texto, meus irmãos, que é o texto áureo da Bíblia, João 3,16, eu preciso entender que ele fala antes de novo nascimento e que ele fala depois de julgamento e condenação para quem não crê. Jesus não veio trazer condenação porque o mundo já está condenado.
porque esse sistema de maldades já está condenado por Deus. Jesus não veio trazer julgamento porque já está julgado. Jesus veio trazer uma forma de escape. Há uma possibilidade de você escapar dessa condenação. Há uma possibilidade de você escapar do juízo de Deus. E essa possibilidade é você aceitando a mensagem do Evangelho. É você crendo em Jesus, entregando sua vida a Ele e deixando que Ele faça morada no seu coração, dirigindo a sua vida, transformando o seu caminho, abençoando você, para que você possa ser não mais um velho homem, mas sim uma nova criatura diante de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Esse foi o nosso estudo de hoje, foi bem rapidinho. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, compartilhe e nos ajude a fazer esse canal crescer para a honra e a glória de Deus. Até o próximo vídeo que a gente vai estar trazendo aqui, próximo estudo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Até mais, fique com Deus.